Eu, amiguinhos, fiquei bem feliz porque já tenho um fã alemão. E para mim foi a primeira pessoa que gostou de mim aqui na Alemanha, não por causa da minha, como qualquer pessoa, mas por causa de tudo que eu faço, né? Uh, eu sempre, para mim, sempre importava muito hum, que alguém me valoriza, né? Valoriza não por causa da aparência, né? Quando eu era mais nova, eu era mais bonita, magrinha, assim, mas eu sempre era fazer, eu sempre queria ser alguém mais, queria conquistar respeito das pessoas por tudo que eu faço, né? E eu sou artista, eu nasci assim, eu faço humor, eu faço músicas, eu faço meu blog, eu sou pessoa de destino tão diferente, já vivo no quarto país e documentando minha vida nas redes. E agora eu apanhei um amigo, um fã, por causa das fotos que eu faço. Eu gosto muito da terra. Tipo, quando eu conhecendo um país, uma cidade, e especialmente quando eu passando mais tempo e ficando bem conectada com aquele lugar. E aqui já 8 meses eu moro na cidade de Gera. E hoje estou aqui para vocês para contar a história bem diferente e bem interessante dessa cidade. Na verdade, essa cidade é muito mais diferente e muito mais exótica do que a maioria das cidades da Alemanha. E só com o tempo eu entendi isso. Então, quando eu entrei, que no início vocês lembrem, que me segue, eu estava em Hamburgo. Hamburgo eu me apaixonei. Foi a primeira vez que eu conheci Hamburgo. Antes disso eu conheci, muitos anos atrás, eu conheci Baviera, também, que me apaixonei, né? E depois nos mandaram para Nordhausen, também gostei, mesmo que já é parte da antiga Alemanha Oriental, mas Nordhausen eu gostei muito. Depois, com o tempo, nos mandaram para Gera. Eu, na verdade, fiquei muito triste. Essa cidade não é tão bonita como outras. Só depois eu entendi charme especial e o que aconteceu aqui. Então, a Alemanha Oriental foi ocupada pelos russos. Algumas cidades que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial ficaram mesmas, mas outras cidades foram reconstruídas ou apenas construídas do zero pelos russos. E Gera sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial, por isso foi bem destruída e depois reconstruída pelos soviéticos. E isso aconteceu tragédia. Cortaram raízes alemãs, aquela arquitetura bonita, aquelas vilas antigas dos fabricantes de tecido que era aqui, aqueles prédios, teatros bonitos, tudo foi destruído e perdido, também casas privadas e reconstruídas pelos russos. Durante muitos anos essa cidade foi cinza, totalmente um inferno. Aqui foi sede do exército soviético, que até piorou mais a situação e estragou mais infraestrutura, vida, estilo de vida em geral. Desculpem, amiguinhos. Oi, 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 oi. Mas de perto vocês vão ver os meus olhos verdes. Espera aí. Eu não tenho tripode, meu tripode já não funciona bem. Por isso, essa confusão. Desculpa, quase caiu. A gente agora saiu na rua e a tosse voltou. Porque ar é muito úmido. Então,
quando a Alemanha se recuperou, quando a Alemanha se restaurou em 1990, queda do Muro de Berlim, etc., quando a Alemanha ficou unida, o povo notou grande diferença entre leste e oeste. E o oeste foi estragado de todos os sentidos. Sentido político, sentido cultural, sentido de negócios. Em algumas cidades demais. E agora eu começando a chorar pensando nisso. Será que uma pessoa que foi violada merece respeito e amor? Eu acredito que sim. Tal cidade que foi vandalizada também. Depois de queda do regime da Alemanha Oriental, a Alemanha se uniu e o governo unido começou a recuperar aquelas cidades. Claro que também falamos da questão política, econômica, cultural, mas também questão de vida, né? Eles começaram a reconstruir prédios antigos, eles voltaram a recuperar hábitos antigos, algumas vilas antigas que foram transformadas em estilo feio, quadrado, soviético. E esse prédio que tem aqui, cor-de-rosa, ele é tão bonito. Ele foi violado, capturado, escravizado durante 3 ou 4 décadas. E depois voltou. Isso eu sinto no coração. Na minha vida também foi assim. Eu fui capturada, escravizada pelo regime russo. Não só eu, mas minha família também. Minha mãe, os seus pais, que eram estrangeiros. O meu avô tem origem judeia e minha avó tem origem também judeia e polaca, do lado da minha mãe. Minha mãe nasceu na Ucrânia, por isso tem origem judaica, polaca e ucraniana. As nossas tradições, as nossas línguas, costumes, né? Tudo foi vandalizado. Até a arquitetura tradicional, né? E eu lembro, para mim foi grande conquista comprar aquele terreno, construir minha casa, toda cheia de plantas, de flores, tão diferente. Do meu nível pessoal, eu lutava contra esse vandalismo que a Rússia colocava. E eu adorava a minha casa. Eu via casas das outras pessoas do mesmo caráter, que queriam ter algo bonito, algo autêntico, algo esquecido. E lá era minoria, por isso não deu. Mas aqui eu acho dando certo. Até o governo dessa cidade já reconstruiu durante muitos anos, já reconstruiu muitos prédios, aqueles prédios grandes de 9 andares. Eram todas cinzas, feio. E no início eu critiquei muito, né? Eu critiquei muito, agora eu vejo beleza dessa cidade. Claro que eu nunca vou aceitar esse lixo nas ruas. Isso sobrou, ainda tem pouca cultura, ainda tem hábitos das épocas soviéticas, né? Mas tem pessoas incríveis aqui, como esse alemão, que a gente ficou bem amigo. A cultura nos juntou, né? Ele falou que ele gostou muito que eu postando fotos tão bonitas no Facebook e no Insta dessa cidade, né? E assim, eu queria ter mais esses prédios lindos, esses prédios autênticos. Eu gosto muito do centro dessa cidade. Aqui tem grande herança que agora eles estão restaurando. Eles começaram em 2019, né, porque demorou muito, demorou quase 30 anos. Pouca coisa foi restaurada, por isso eu estou observando isso. Ainda tem muita coisa feia.
o prédio onde eu vou morar, esse apartamento que agora vou alugar, o prédio é bem feio dentro. Mas eu quero que um dia vão restaurar também, porque cada vez mais prédios restaurando. Isso, na verdade, foi grande doença. A ocupação russa, soviética, espalhou muito pelo mundo. Não só dentro da União Soviética, mas também nos países que russos controlavam. Mas eu acho que no meu vídeo também vou tentar filmar mais lugares lindos. Eu critiquei, sim, existe lixo, existe prédios feios, eu sempre vou falar, mas isso não é alemão. Ele gostou também essa minha comparação dos prédios do estilo alemão e soviético. Claro que eu respeito muito a cultura alemã, a arquitetura alemã, mas nunca vou gostar, nunca vou aceitar essa herança soviética. São pessoas horríveis, os russos. O Império Britânico deixou muita dor, mas muita coisa boa também. O Império Português deixou muita coisa boa. Samba, fado, morna, leitura. Dentro Brasil, Cabo Verde, países africanos de língua portuguesa, samba, tudo mistura português e local. Também essa arquitetura portuguesa é muito linda, feijoada. Império Espanhol, sim, deixaram muita dor esses impérios, mas também muita coisa boa. Império Russo só deixou dor. E agora eu sou ativista. Eu mandei 2 cartas para a cidade de Graz e para a Gera para trocar o nome da praça do escritor Pushkin, porque era propagandista do século XIX. Eu sou pessoa que luta toda a vida contra a ocupação russa. Será que vocês querem isso? Viver aqui? Será que vocês não enxergam diferença entre original e russo? O regime russo é um regime horrível. Agora Zelensky e Trump são 2 agentes de KGB. O nosso mundo que está em perigo. Eu sou pessoa de cultura, eu falo da cultura. Música, língua, poesia, arquitetura. Tudo isso que pode ser muito lindo, tal como morna, samba e samba. Mistura português com local. E pode ser feio. Porque, que diferença? Porque os russos não respeitam o local. Sim, muitos impérios ocupavam outras terras, mas respeitavam o local, se misturavam. Russo não. Russo só destrói língua local, cultura local. É uma loucura quando eu, aqui na Alemanha, tenho o status de refugiada da Ucrânia, e quando eu começando a falar ucraniano, eles me falam, por que você fala ucraniano? Muita gente da Ucrânia nem entende ucraniano. Eu falo porque eles se renderam. Eles falam russo. Né? Por isso, eu tenho muito orgulho de guardar, de falar tão bem a língua ucraniana, de fazer minhas poesias. Eu tenho muito orgulho. Porque não é a mesma coisa que falar português no Brasil. Né? Porque tinha menos violência. Na Rússia, nos territórios que a Rússia ocupa, destrói toda a cultura local, língua local. Por isso nós temos português do Brasil. O Portugal não matava pessoas que negaram falar sem sotaque português. Tipo, em Cabo Verde tem língua crioula. Ninguém matava os cabo-verdianos que negaram falar português puro de Portugal, com sotaque de Portugal. Né? Por isso, ninguém obriga. Lá é mundo livre. Na Ucrânia faziam coisas horríveis. E aqui na Alemanha Oriental também. Só que a Alemanha Oriental tinha mais pessoas boas que salvaram sua terra. Eu admiro muito essa história. Essa cidade não é mais linda da Alemanha.
Essa cidade não é mais sofisticada da Alemanha, mas essa cidade me aceitou, me trata com amor, respeito, na escola de língua, até nas redes sociais. Eu apanhei primeiro o alemão que gostou do conteúdo que eu crio. Eu mandei para ele meus vídeos da cidade de Gera. Ele ficou surpreendido que uma pessoa, uma ucraniana brasileira, mostrando a cidade dele para o mundo, comentando em ucraniano, em português. Essa cidade tinha pouca atenção, nem porque ela é pior das outras, é porque foi vandalizada e estragada, né? Cinza, tudo 50 tons de cinza. Não é daquela questão, não. É da questão péssima. E agora está restaurando, recuperando. E agora eu falo para vocês que nunca ouviram dessa cidade. Vocês vão conhecer. Aqui tem muita coisa boa. Aqui tem floresta muito linda. E a atração dessa cidade são aquelas vilas antigas, daquela gente que produzia tecidos. Enriqueceram fazendo tecidos e construíram vilas bonitas. São atração, na verdade, aqui, uma das vilas aqui tem hotel. Também a cidade de pintor Otto Dix. Eu respeito muito a cultura do país onde eu moro, né? Da cidade, da terra pequena onde eu moro. Cidade Graz também. É uma região só. Uma região só. Aqui. Por isso, eu ficando bem irritada, na verdade, com o lixo nas ruas. Eu acho que, às vezes, isso eu mostro nos meus vídeos para dar vergonha daquelas pessoas que adotaram o jeito dos russos, né? Isso é luta. Se eu vou viver aqui, vou dar exemplo para as pessoas. A minha vida é exemplo. Olham para minha casa, para o meu jardim, para minha rua, lá, que a gente arrumava. Coisas lindas. Olha para Nordhausen. E olha para as ativistas de guerra aqui. Cidade em alemão é guerra, né? É muito estranho. Cidade não significa guerra, né? Tipo, tem outro significado. Deve ser daquele antigo Germânia, né? Germânia, em grego parece Germânia e parece guerra, né? Por isso tem esse nome, dos germânicos, né? Em português, eu encontrei um senhor português e falei, nós moramos em guerra. Ele entendeu essa piada. Tem alguns portugueses aqui na cidade. Mas eu chamo de Gera, porque guerra é meio estranho, tipo. Mas é boa a cidade. Eu vejo esses ativistas, várias empresas que gastam seu dinheiro em projetos para melhorar a cidade mesmo, cultura e arquitetura. É um grande trabalho, um grande desafio, mas por isso eu sempre coloco aquele hashtag Schöne Guerra, em alemão. Guerra simpática, guerra bonita. E assim, essa pessoa me encontrou e falou comigo. Eu acho que vou fazer, quando vou ter tempo livre, vou fazer uma coleção, um passeio, filmar 20 melhores vilas de Gera, né? Ou 25, lá tem uma matéria que ele me mandou. Parece 25 melhores vilas. Eu vou fazer voltinha, tirando fotos e filmando vídeo. Eu acho que tem algumas casas bonitas dessas. É assim que eu vivo, ficando como árvore dando raiz dentro dessa terra, dessa cidade. No meu exemplo eu posso mostrar da minha vida o que é ser pessoa ocidental, proteger a nossa cultura ocidental e as ditaduras, né? É assim.
Não tenho o que mais dizer. Isso é bem doloroso para mim, ficar aqui no meio dessa luta, mas eu me sinto bem unida com aqueles alemães pró-ocidentais daqui, da Alemanha Oriental. É bem, a experiência é bem única. Eu adorei essas pessoas. Claro que tem aqueles alemães burros que votam em AfD, etc, etc. Mas tem pessoas super incríveis, super simpáticas. Elas guardaram sua identidade sob ocupação soviética. E eu admiro muito essas pessoas. Esse alemão, ele falou que vai me convidar para conhecer mais pessoas daqui. É incrível. Todos falam inglês. Pessoas incríveis, porque existem alguns que falam russo. Que próximo passo foi?